Bom dia. Graças a Deus, mais um dia. Meninos, preste atenção no seguinte, né? Vamos fazer uma recapitulação do que nós vimos na aula passada. E neste capítulo, para ser mais exato, nós estamos trabalhando com nazismo e fascismo. Na verdade, nós trabalhamos já, né, com aspectos do surgimento do fascismo italiano, lá idealizado, colocado em prática e tudo mais, por Benito Mussolini, e a sua tomada do Estado, a tomada do Estado de Benito Mussolini, com a implantação de características deste regime autoritário, e de certo modo chamado por alguns de totalitário. Lembrando, o que é um regime totalitário? É um regime que controla todos os setores da vida de sua população. O que ela vai vestir, como ela vai trabalhar, o que ela vai fazer. Bom, na aula passada, nós começamos a trabalhar com o nazismo. Então, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. E vamos continuar, né? Vimos lá a crise de 29, alguns aspectos relacionados à crise de 29, vimos também alguns aspectos relacionados à década de 1920 na Alemanha, o período de superinflação, depois ali o período de recuperação econômica com a ajuda dos Estados Unidos, as ideias do Hitler, a sua própria prisão. Então, tudo isso, né, foi trabalhado por nós na aula passada. Eu cheguei a trabalhar mais no final da aula determinados aspectos, né, relacionados a determinados aspectos relacionados ao próprio governo, ao início do governo do Hitler. Depois da crise de 29, o Partido Nazista faz a maioria e ele é nomeado por pressão a primeiro-ministro na Alemanha. Lembrando que até hoje na Alemanha, né, existe o cargo de presidente e o cargo de primeiro-ministro. Os dois dividem as funções executivas. Continuando aqui, meninos, vamos lá para um compartilhamento de tela. Temos aqui, né? Só quando a tela compartilhar também, né? Deixa aqui. Tá. Compartilhar. Para nós continuarmos, né, trabalhando com aspectos relacionados ao próprio nazismo. Então, trabalhamos com símbolos também, porque o nazismo teve na difusão de símbolos uma maneira de sua própria expansão. E aí, aqui, né, a águia representando ainda o Sacro Império Romano Germânico e o símbolo da suástica, né, a cruz quebrada, como alguns chamam, que é um símbolo do povo ariano, povo esse que tem as suas origens por volta da Índia, do Paquistão. Vimos também a morte da deputada e filósofa Rosa de Luxemburgo por suas ideias comunistas. Trabalhamos com a tentativa de golpe, como eu mesmo já disse, por parte do próprio Hitler, no chamado Putsch de Munique, que é também conhecido por muitos como o golpe da cervejaria, que teria partido de um bar e tentado mobilizar tropas em Munique, assim como Mussolini conseguiu na Itália. E também vimos o antissemitismo, ou seja, né, a origem do ódio que muitos europeus tinham a respeito dos judeus. Vimos ali, né, nesse slide propriamente dito, né, como o antissemitismo se manifestou dentro das mais diversas épocas na Europa. O porquê ele se manifestou. No Império Romano você tinha uma situação que os judeus não submetiam à autoridade religiosa do imperador. Na Idade Média eles eram ridicularizados por conta de não aceitarem Jesus Cristo como profeta. Na Idade Moderna, né, eles não eram vistos como pessoas sem lugar, vamos dizer assim,
e no próprio século XIX, né, como seres de uma raça inferior. E aí o Hitler, a pergunta de muitos, né, uma pergunta que não é muito respondida ou permite várias respostas, né? O Hitler canalizou, ou seja, colocou esse ódio dos judeus num livro e foi desenvolvendo os seus programas, né? O seu programa de regeneração racial. Lembrando, gente, Hitler matou judeus? Sim. Foi a maioria dos mortos que ele promoveu nos campos de concentração. Mas também você tem comunistas, homossexuais, deficientes físicos. Então, todos aqueles, né, que não eram enquadrados naquela ideia de pureza de raça acabavam num campo de concentração. Entretanto, com os judeus existia uma questão especial porque os judeus eles são até hoje uma força econômica poderosíssima. Então, por exemplo, né, você tem o dono da CNN, que é judeu, você tem o ex-dono das Casas Bahia, né, o Samuel Klein, que era judeu, você tem o próprio Silvio Santos, que é judeu. Então, desse modo, né, esses são alguns exemplos que mostram como os judeus são prósperos economicamente falando. E tanto que, quando nós fomos ver a Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que aconteceu na Primeira com a Alemanha, não temos, né, nenhuma crise de abastecimento, nenhuma crise de fome na Alemanha nazista. Isso se deve a duas coisas, né? A expropriação dos bens judeus e o próprio trabalho que os judeus faziam nos campos de concentração. Bom, continuando aqui, meninos, vamos ver mais outros aspectos, né? O governo de Hitler. Essa imagem eu escolhi para colocar aqui como uma referência a esse poder totalitário do Hitler. O que isso significa? O que isso quer dizer, né? Como ele mobilizava muito bem as massas, a população. Os seus discursos, gente, muitas vezes eram interrompidos por aplausos, gritos e um grande êxtase da multidão. Então, isso é um mérito, né? Não é um mérito, né? Deixa eu ver aqui. Sim, Maria Clara, pode falar? Então, isso não era um mérito, mas é uma característica que o Hitler tinha, né? Você poderia falar um pouco do Ustashi? Ustashi? Ustashi, aí me perdoe a ignorância, Maria Clara. Seria o grupo radical croata? Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Para confirmar, eu já vi alguma coisinha, depois mais ao finalzinho da aula, eu posso falar assim. Vamos continuar aqui, depois eu falo. Meninos, continuando então, nas eleições de 1932, o Hitler não consegue ainda se fazer como presidente alemão. Qual foi a ideia do Hitler, não, da própria Alemanha mesmo? Nós colocamos, né, o Partido Nazista como partido majoritário no parlamento alemão e colocamos para, digamos assim, controlar esses ânimos do Partido Nazista um general de guerra, um general da Primeira Guerra, muito respeitado, muito, como pode ser assim, temido pela população, que era o general Paul Hindenburg. E aí, meninos, o próprio Hitler tinha algum respeito pelo Hindenburg e sabia que o Hindenburg estava doente e que sua morte não seria uma questão de tempo. Então, nesse sentido, na relação dele com o Hindenburg, a gente pode falar que o Hitler ainda foi pacífico, né? Se a gente pode usar isso. Não, é pacífico no sentido de ter alguma paciência. De alguma paciência. E aí, meninos, quando o Hindenburg morre, o Hitler se proclama como presidente e primeiro-ministro alemão. Então, ele ocupa as funções
do executivo. Uma característica, né, dos regimes nazifascistas, colocando aqui no chat, peraí, uma característica dos regimes nazifascistas uma característica dos regimes nazifascistas é a concentração de poderes nas mãos do executivo. E, principalmente, era para passar para o resto do povo, eu acabei esquecendo que eu passei só para Maria Clara. Matheus, quer falar alguma coisa? Oi? No momento não, hein? Por enquanto. Então, deixa eu continuar aqui. Meninos, incêndio do Reichstag e assinatura do decreto para a proteção do povo do Estado. Repressão dos opositores do nazismo e até mesmo figuras da SA. Formação da SS, tropa de segurança, elite hitlerista. Em primeiro lugar, é de fundamental importância entendermos aqui o seguinte. O nazismo foi uma estrutura complexa de governo. Então, você tem 3 setores preparados em armas nele. A SA, que eram as chamadas tropas de assalto, que eram comandadas por um homossexual chamado Ernst Röhm. Então, e que tinha dado um grande apoio ao Hitler antes da chegada do Führer ao poder. Führer é assim que o líder era chamado na Alemanha, né? E detalhe, ela havia crescido muito. Alguns números chegam a falar perto de 1 milhão de soldados dessa SA. E o Ernst Röhm, com quase que a sua devoção ao Hitler, né, vai ser uma figura que, para muitos, representaria uma ameaça ao longo do tempo. Como assim ele representaria uma ameaça, gente? Com aquele tanto de tropas, com aquele tanto de soldados, os membros do alto comissário nazista vão buzinar na cabeça do Hitler, dizendo o seguinte: olha, o Ernst Röhm está com muito poder. Olha, o Ernst Röhm está com muito poder. Limita isso aí. E aí, que na chamada, né? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Assim que desce. Noite das facas longas. Noite das facas longas, né? Noite de perseguição a grupos que representavam alguma ameaça ao nazismo. Então, meninos, atenção para o seguinte. Então, a chamada Noite das Facas Longas envolveu a morte de jornalistas opositores do regime. Então, esse nome tem porque muitos foram mortos a facas e punhais mesmo. E até mesmo alguns membros do próprio partido nazista que poderiam representar alguma ameaça. E essa foi a primeira das noites de grandes perseguições. E aí, o que isso tem a ver com essa parte da aula, né? Porque um dos mortos nessa noite das facas longas foi o Ernst Röhm. Até porque ele era uma força de oposição, uma força considerável. Ele tinha ali sob o seu comando
que não eu acabei de falar, nas tropas SA, cerca de 1 milhão de pessoas. E foi nessa mesma época da morte do von, né, que o Hitler enxergou que ele deveria ter uma elite para protegê-lo. Protegê-lo politicamente, protegê-lo socialmente. Qual foi essa elite? A chamada SS, ou seja, né, a também chamada de Gestapo. Era os mais bem preparados, eram os mais bem treinados e armados para proteger o Hitler. Meninos, então nós temos aqui na Alemanha nazista 3 grupos com especialidade em armas, porque a SA, apesar do Ernst von ter morrido, e olha só nessas ironias da vida, né? Ele morre gritando mais Führer, mais Führer. É muito esquisito, né? Sem saber que o próprio Hitler tinha mandado a sua morte, né? Mas ele acaba morrendo gritando isso. E aí, meninos, você tem aqui 3 forças voltadas em armas. Claro, evite ficar em salas com poucos móveis, pois isso gera eco. Miguel, nesse sentido aqui em casa não tem muito jeito, não. Ou é aqui ou é na sala, coitado. Aí eu vou abaixar, o que eu posso fazer aqui é abaixar o alto-falante. E é isso que eu vou fazer. Meninos, mas obrigado pelo toque. Dentro dos limites, o que a gente pode fazer, a gente fazemos. Mas obrigado mesmo, Miguel. Vamos continuar, então, pelo seguinte. Nós tínhamos 3 forças de armas na Alemanha nazista. A SA, que eram ali os menos preparados, mas os mais forçados. A SS, que era a elite hitlerista, eram os chamados pretorianos de Hitler. Como assim pretorianos de Hitler? Dentro do exército romano, os pretorianos, né, eram os mais bem treinados, os mais bem equipados, os mais bem armados. Eram os melhores. Tanto que, para se diferenciar da população, eles vestiam preto na guarda pretoriana, romana. No nazismo alemão, os membros da Gestapo também tinham um uniforme diferenciado. Sobre os uniformes dos membros da Gestapo, nós temos um desenho, deixa eu só achar aqui, dos membros da Gestapo, não, né? Da Alemanha, de um modo geral, nós temos um desenho na página 45 da apostila de vocês, que colocam ali alguns uniformes, né? Aqui, inclusive, o primeiro deles é da SS. Continuando, meninos, temos aqui o seguinte, né? Tanto na Itália, quanto na Alemanha, quanto na União Soviética, nós temos o totalitarismo. Governos nos quais o poder soberano ultrapassa os limites, ou seja, o Estado se sobrepõe aos indivíduos. Miguel, melhorou um pouco o som? Miguel? Então, esse governo acaba, né, por sobrepor a qualquer vontade individual. Não é o Estado que te serve, mas você que serve o seu Estado. Estado aqui entendido como país. Então, nos estados totalitários, o indivíduo anula muitas vezes a sua vontade de ter o que vestir, a sua vontade de ter o que comer, a sua vontade do que aprender. Então, e isso foi uma característica de vários regimes no século XX. Então, só para citar alguns, temos, né, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética, e podemos colocar ainda na Coreia do Norte, até mesmo a China de Mao Tse-tung pode ser considerado um regime totalitário. E deste modo,
ou nono ano, temos um controle do Estado sobre todos os setores da vida cotidiana. O lema era tudo pelo Estado, para o Estado e com o Estado. Nada fora do Estado. Então, até colocar esse lema aqui Flávio, Pode falar? eu pensei no bagulho aqui, se é tudo com o Estado, mas a gente tá lá, vamos dizer, fazendo um filho, aí tem que chamar o Estado. Mas, ô Miguel, presta atenção, apesar desse seu pensamento aí, até mesmo a reprodução era uma reprodução para quê? Colocar braços no Estado e colocar mais gente para trabalhar e produzir riqueza para o Estado. Eu dei um Eu exemplo jurei, aqui na aula cara, passada. quando você falou que eu tava certo, eu falei, não, nem fudendo, não é possível. Não, muitas vezes a reprodução era vista também, não é só como, digamos assim, né, o sexo não era só visto como um ato de diversão, prazer, não. É, O sexo também era visto. Vou colocar mais filhos para servir o Estado. Lógico, aí o Estado tinha que garantir uma, como podemos dizer assim, uma educação, e o Estado totalitário é forte em investimentos, em recursos e tudo mais. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, até colocando o lema aqui, mas sim, Miguel, você não está de todo errado. Tudo para o Estado, com o Estado e pelo Estado. Nada fora do Estado. Então, aqui, meninos, vamos lá. Temos, né, esse lema que muitas vezes você se entrega ao Estado. Meninos, e aí presta atenção, vamos pegar aqui e fazer uma situação, né? Não é, e eu não acredito em totalitarismo, principalmente desse lema, mas eu gosto muito de uma frase do John Kennedy. John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que diz o seguinte, né? Não se pergunte o que você pode fazer pelo seu... não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, vírgula, mas o que você pode fazer pelo seu país. Então, por exemplo, numa crise que nós vivemos como essa, todo mundo pode fazer alguma coisa pelo outro e pelo país, ajudando o outro com doações, com qualquer outro, com emprego. Ontem eu estava vendo um exemplo no jornal, né? Um dono de barraquinha de cachorro-quente, que trabalhava na frente de uma escola estadual, por conta das escolas estarem fechadas, né? Pediu doações. E o povo entrou abraçando a causa dele. E aí depois ele gravou um segundo vídeo. Um senhor muito humilde, né? Mas chegava até a cortar o coração. Falei assim, olha, gente, eu agradeço muito por cada doação de vocês. E agora o que vocês já me ajudaram, dá para eu passar esse período sem pedir doações. Então, isso é ajudar, né? A solidariedade que surge dentro dos mais diversos níveis da sociedade. Vamos continuar aqui, então. Agora, não é essa doação cega também. Então, não é o Estado controlando o que você veste, o que você faz, até o tanto de filho que você tem. Que nem, Matheus, eu acabei de falar, o Hitler era o padrinho dos 7º filhos das famílias. Qual era o objetivo disso? Trazer mais mão de obra para o Estado. Na verdade, foi o Miguel, né? Mas também vale para todo mundo. Então, muitos desses meninos que nasceram aí na década de 30 vivenciaram os horrores da guerra, mas para garantir um forte mercado consumidor. Bom, continuando aqui, né? Morte de Hindenburg e concentração de poderes nas mãos de Hitler, como eu já falei. E quando chega ao poder, nós temos uma característica do nazifascismo. O que o nazifascismo é? Ele atua em vários setores da economia e do Estado. Então, muita gente fala, o nazismo é de esquerda, porque interfere na economia. Gente, uma coisa, outra coisa.
Necessariamente, por exemplo, o Donald Trump, nos Estados Unidos, pegou um pacote milionário não, trilionário, milionário, trilionário para socorrer os trabalhadores e as empresas fechadas por conta da pandemia. E isso não torna ele um comunista. Então, desse modo, né, as bases ideológicas, a forma de dirigir a nação, o nacionalismo, tornam Hitler e Mussolini como líderes da extrema-direita. Contra Stalin, por exemplo, que é um líder da extrema-esquerda, mas no final da rua os extremos se encontram. O Hitler não nacionalizou a empresa, ele tomou até alguns dos judeus, mas aí é outra coisa. Bom, controle do Estado junto à economia, que garantiu, faltou o quê, né? A execução de um plano de grandes obras públicas, que além de gerar empregos, reaquecia setores da indústria, construção civil e belicismo. Então, gente, em primeiro lugar, o Hitler já falava, não em guerra diretamente, mas falava ali com um tom meio ácido contra as determinações impostas pela Alemanha na década de 20 do Tratado de Versalhes. Existe um discurso dele, se não me engano, que é o discurso de Frankfurt, que ele fala, né? Vocês precisam desejar a paz, mas vocês precisam também estar preparados para a guerra. E aí, gente, quando ele vai anexando territórios, ele acaba levando a Alemanha à guerra. Por isso, ele fazia aqui pesados investimentos na indústria bélica. Indústria bélica é aquela relacionada à produção de armas. E aí vem, o grande Winston Churchill já dizia, esses soldados que estão marchando na Alemanha se transformarão num perigo caso alguém coloque uma arma em suas mãos. Isso ele não admitiu, isso ele não advertiu lá em 1939, quando a guerra já tinha começado. Você falava antes do Hitler chegar ao poder. E o Hitler chega ao poder e faz um investimento pesado no setor bélico. Além disso, além de gerar um investimento pesado no setor bélico, ele também investiu em construção civil. Meninos, só para vocês terem ideias, né? Uma ideia. O que são as autobahns da Alemanha? Miguel, você já ouviu falar numa autobahn alemã? Não. Matheus, você já ouviu falar? O que? Autobahn? Autobahn. Nunca nem vi, Flávio. Então vamos aprender aqui. São pistas quadruplicadas, ou seja, né, 4 faixas para ir, 4 faixas para voltar. Lá na década de 30, construídas durante o governo do Hitler. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, nesses autobahns, gente, a velocidade mínima de andar no autobahn é 120 km por hora. A mínima. Ela não tem velocidade, velocidade máxima. A velocidade máxima vai o que vai ser dita pelo contagio do seu carro. Uma vez, né, deixa eu fazer um pequeno adendo aqui que eu posso. Uma vez eu estava vendo uma reportagem e mostrando um avião de menor porte, logicamente, né? Se eu não me engano, um monomotor, não conseguia acompanhar um carro que estava andando pela autobahn. Vocês têm uma ideia? Logicamente que não era um Fusquinha, né? Era, se eu não me engano, um Porsche Carrera. Eu não lembro qual carro que era, não. Mas eu falo que era dentro desse mercado de alto luxo. E muitos desses autobahns, meninos, foram construídas pelo Hitler. Tudo bem que elas foram construídas durante a guerra, mas aquele caminho que cortava ali foi construído no tempo dele. E ele mesmo gostava muito de dirigir. Para ele era um passatempo divertido dirigir entre Munique e Berlim. Agora, né, ele andava de Mercedes, mas não era qualquer um que tinha dinheiro para comprar uma Mercedes. Sobre isso, nós entraremos daqui a pouco. Continuando aqui, meninos,
E outra coisa também, né? Você tem o descumprimento do Tratado de Versalhes e reforço do potencial bélico alemão. Então, ou seja, ele foi descumprindo uma por uma as cláusulas do Tratado de Versalhes, que era pesado demais, isso aí é inegável. E os líderes da França, da Inglaterra, de outras potências democráticas não fizeram muita coisa até o final da década, quando ele já invade a Polônia e começa a guerra. Eles falam assim, ele invadiu a Tchecoslováquia, não tem problema não. Ele invadiu os Sudetos, não tem problema não. Ele anexou a Áustria, não tem problema não. Aí quando ele invade, aí foi feito, né, um documento que ele assinou com os líderes da Inglaterra e da França, e ele descumpre esse documento quando invade a Polônia, e a guerra é declarada. Mas ainda não chegamos à guerra, né? Continuando aqui, meninos, a gente tem o seguinte, né? Crescimento, agora, lógico. O que trazia alguma diminuição da população? Isso aqui, gente. Ó. Crescimento do PIB em torno de 9,5%. 9,5%. Gente, o Brasil não cresce a uma taxa dessa desde a década de 70, ainda dentro do governo da ditadura civil-militar. No ano de 2010, com o Lula, cresceu 7,5%. Você tem ali, nos anos do Itamar Franco também, você tem um crescimento de 6%, 7%, crescimento alto. E mais, isso já aconteceu na história do Brasil, já, mas isso lá na década de 70, ditadura civil-militar, que nós também veremos em um outro momento. E lógico, meninos, agora você tem uma população que tem emprego, que tem carro, que tem casa, que tem uma identidade. Agora, essa identidade é dada por um obscurantismo grande demais. Foi dada com isso aqui, gente, ó, eliminação física e material dos opositores. O que seria física? É matar mesmo, como eu já falei, da noite das facas longas. Também você tem a noite dos cristais quebrados, que eu vou falar daqui a pouco. Dentro dessas matanças, né, desses expurgos, dessas grandes matanças, nós temos a ação do Heinrich Himmler no comando das tropas SS e prática do terror contra os opositores. Ou você era oposição na Inglaterra, na Alemanha e morria, ou você fugia. E esse foi o caminho adotado. Na Alemanha, detalhe, pouco se fala nisso, na Alemanha e nos territórios por ela dominados. Por exemplo, gente, Freud era austríaco. Freud, pai da psicanálise moderna, interpretação de sonhos e tudo mais. Mas que morre na Inglaterra, porque ele foge da Áustria quando a Alemanha domina a Áustria. E isso aconteceu com muita gente de outras regiões que foram fugindo também. Temos também a formação da Gestapo, né, que é a polícia secreta, como eu já falei, né? Intensificação da perseguição dos judeus após a noite de Nuremberg. Então, as leis de Nuremberg. O que eram as leis de Nuremberg? Eram leis que tornavam os judeus seres apátridas. Gente, um animal no Brasil hoje em dia tinha mais direitos do que um judeu nas regiões dominadas pela Alemanha por conta das leis de Nuremberg. Então, pesado, sim, mas verdadeiro. E um outro fator que vai causar uma destruição grande, um terror grande dos judeus, foi a chamada Noite dos Cristais. Noite de intensas perseguições aos judeus colocadas em prática pela população civil. Como isso aconteceu? Você tem um judeu que fica insatisfeito numa cidade, eu não lembro, mas não era em Berlim. Aí eu procurei o nome da cidade, fica insatisfeito quando sua família é mandada para um campo de concentração distante, sem saber o que já estava acontecendo, né? E ele pega e mata um alto membro do partido nazista dentro da cidade dele. E aí começa uma série de perseguições a estabelecimentos judeus por causa da morte. Ele foi morto, esse
esse membro do Partido Nazista morto, né, foi morto com 5 tiros. Era um jovem de menos de 30 anos que trouxe comoção popular. Para se vingar, começa a chamada Noite dos Cristais, ou também Noite dos Cristais Quebrados. Fogo, surras em judeus, 1.500 judeus, gente, morreram, foram mortos pela população civil. A população militar ou das forças de guerra não tiveram nada a ver com isso. E aí veio a ideia de solução final: isolar os judeus em campos de concentração e isolá-los em campos de concentração até o último ser morto. Essa era a solução final, basicamente. E aí foram construídos campos de concentração, todos eles fora da Alemanha. Polônia, Áustria, União Soviética, quando ela foi dominada na guerra, a Tchecoslováquia. Então, todos os campos de concentração, nenhum deles foi construído dentro da própria Alemanha. Vamos lá. Realmente, Maria Clara. E para a gente terminar essa aula aqui, meninos, infelizmente, todo mundo gosta desse assunto, é um assunto fácil de falar, que gera um interesse em todo mundo. Nós temos alguns símbolos do nazismo. Um deles aqui é o Fusca. O Fusca foi um carro desenvolvido por um engenheiro automobilístico chamado Ferdinand Porsche. Ele foi desenvolvido, né, para ser refrigerado a ar, tanto que você não coloca água em Fuscas, né, deste modelo aqui que eu coloquei, os primeiros modelos, dos modelos mais clássicos e tudo mais, né? E sendo refrigerado para aguentar distâncias de calor. E qual era a ideia do Fusca, né? Lembra lá que eu falei das autobahns, das grandes estradas? Que os alemães tivessem um carro para se deslocar, um carro popular. Foi a primeira ideia de carro popular dentro da história. E as roupas nazistas foram arrumadas pela marca Vitor Hugo. Não foram, Hugo Boss. Tem aqui na página 45. Meninos, então aqui temos, né, esse carro sendo uma representação da nova economia, que visava, né, dar ao povo alemão alguns gêneros básicos. Outro ponto também triste, né, como eu já falei, foi a Noite dos Cristais, que temos nessa imagem uma foto de uma sinagoga sendo queimada. E volto a repetir, por que Noite dos Cristais? Porque quando os vidros que se incendiavam quebravam e caíam no chão, parecia que tinham caído cristais no chão. Então, tanto que ela foi chamada, né, de Noite dos Cristais Quebrados. E um episódio aqui muito interessante para terminar a aula de hoje: os Jogos Olímpicos de 1936. Os Jogos Olímpicos foram realizados em Berlim para o regime hitlerista se mostrar ao mundo. Mostrar, nossa, olha como estamos bem, nossa, olha como somos melhores, olha isso, olha aquilo. Então, digamos assim, jogar na cara da sociedade o quanto a Alemanha era grandiosa por colocar em prática as ideias de raça. E eis que, numa das ironias da vida, um grupo perseguido dentro da Alemanha também, que não era muito lá perseguido, porque não existia muito deles, eram os negros, que com Jesse Owens, né, ficam marcados na história destes Jogos Olímpicos. Jesse Owens, atleta negro que ganha 4 medalhas de ouro nos Jogos de Berlim. Olha ele aqui. Então, existe um filme muito bom chamado Raça, que conta a história do Jesse Owens. E, meninos, para terminar, Maria Clara, rápido, eu não conheço muito sobre esse grupo nazista, assim, né, uma vertente que colocava medo nos nazistas. Quando os nazistas chegaram à atual Croácia, eles ficaram com medo da Eustad, né? Imagina só, um nazista sentir medo que eles eram muito macabros, né? Mas eu vou pesquisar, eu sei que eles eram da Croácia, eu sei que eles eram extremamente radicais, e eu sei que até hoje algumas, digamos assim, algumas faíscas aqui de um totalitarismo ainda sobrevivem na Croácia. Mas falta uma pesquisa melhor para embasar isso.
Lembra que quando a Croácia conseguiu uma das classificações para a Copa do Mundo, se eu não me engano foi para a Copa do Mundo do Brasil, teve